Olá, pessoal! Hoje em processo penal a gente vai falar sobre inquérito policial e termo circunstanciado de ocorrência. O ponto é o 5.5 do edital da Polícia Civil de 2018 para delegado de polícia. E eu vou focar mais no inquérito policial, que é a investigação preliminar por excelência, e ao final vou fazer uma breve observação do termo circunstanciado de ocorrência. O Estado tem o direito de punir, tem o chamado poder ius puniendi ou poder punitivo, a partir do momento que alguém comete um crime. O Estado é o detentor desse direito. Já alcançamos relativa civilização de que as vinganças privadas não são admitidas. Portanto, o Estado é quem pune. Para punir, segue-se o que se chama de persecução penal. A persecução penal ela é dividida em dois momentos. Na fase de investigação preliminar e na fase judicial. Aí nasce o processo, com todo o seu rito, até um decreto condenatório, com todos os 2.500 recursos que tem no processo penal brasileiro, até o trânsito em julgado. Só que o foco de hoje é a investigação preliminar, a primeira fase da persecução penal. A investigação preliminar é aquela fase em que se busca apurar a autoria e a materialidade, as circunstâncias do crime para dar condições ao órgão acusatório de promover a ação penal. Para que não tenhamos ações penais levianas, ineptas, sem o mínimo de substrato probatório, é que se faz necessário termos uma investigação preliminar. O instrumento por excelência da investigação preliminar é o inquérito policial, o que não significa dizer que é o único. Temos outras peças de informação capazes de consubstanciar essa investigação preliminar, mas o inquérito policial é o principal, e na prática isso fica muito bem evidenciado. O inquérito policial é o mais utilizado para formar a chamada opinio delicti do Ministério Público. Então, o inquérito policial ele pode ser definido como um procedimento administrativo inquisitório, porque ausente de ampla defesa e contraditório, indisponível, porque o delegado de polícia não pode arquivar, dispensável, porque não é a única peça de informação, como já falamos, sigiloso, para a própria eficácia das investigações, escrito, o que se faz é documentado, procedimento administrativo este, que é presidido pela autoridade policial, delegado de polícia, polícia civil ou polícia federal, que visa apurar a materialidade, a autoria e as circunstâncias de determinada infração penal. Vou pegar o conceito de Renato Brasileiro de Lima em seu manual, que, se eu não me engano, fala exatamente isso. Se eu esqueci de alguma coisa, vamos descobrir agora. Procedimento administrativo, inquisitório e preparatório presidido pela autoridade policial com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Isso é inquérito policial. Com o conceito de inquérito, nós acabamos que falamos das características. Ele é escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial, discricionário, porque o delegado ele tem certa margem de liberdade de atuação dentro dos limites legais para concluir o que é mais oportuno e conveniente naquele inquérito policial.
indisponível e temporário, porque há prazo para a conclusão do inquérito policial. O prazo da Polícia Civil consta do artigo 10 do CPP, por exemplo. O inquérito policial ele pode se iniciar de 5 formas, mas isso varia de acordo com a natureza da ação penal. Temos 3 ações penais, 3 naturezas de ação penal. Na ação penal pública incondicionada, o inquérito policial só pode ser instaurado com a representação do ofendido. Já na ação penal pública privada, o inquérito policial só pode ser instaurado com a manifestação do ofendido. Na ação penal pública, por sua vez, há 5 formas: de ofício, por requisição ministerial, e aqui quando o Código de Processo Penal fala em requisição judiciária, doutrina esmagadora fala que isso não foi recepcionado em nome do princípio acusatório, requisição da vítima, requerimento da vítima, notícia de qualquer do povo e APFD. APFD, auto de prisão em flagrante de delito. Quando eu falo notícia de qualquer do povo, há um instituto no processo penal que se chama notícia criminis, que é o conhecimento da autoridade policial acerca de determinado delito. O que o faz ensejar no inquérito policial se a ação penal for pública e incondicionada. Essa notícia criminis ela tem 3 distinções doutrinárias. Notícia criminis imediata. O delegado soube por si só, assistindo televisão, que o crime ocorreu. É uma notícia criminis espontânea. Ele soube daquilo sozinho. A mediata, alguém lhe contou. Ele soube de algum meio documentado. A vítima ou seu representante legal fez um documento e mandou para o delegado contando do delito. Notícia criminis imediata ou provocada. E cognição coercitiva é aquela notícia criminis que chega até o delegado por meio do flagrante delito. E aí ele lavra o APFD e isso o faz instaurar o inquérito policial. Mas vejam, nem sempre que chega alguém ao delegado, ele vai lavrar o APFD, o que faz ensejar a instauração de inquérito. Quando o crime é de menor potencial ofensivo. O que é crime de menor potencial ofensivo? Crime com pena máxima de até 2 anos. E o acusado se compromete a comparecer no juizado especial criminal, assina o termo de comparecimento, então o delegado vai lavrar o que se chama de termo circunstanciado de ocorrência. Está previsto no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. É um APFD simplificado, a bem da verdade. Mas não se imporá prisão em flagrante, nem fiança àquele que se prontificar a comparecer. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juízo com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários ao autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança. Essa é basicamente o termo circunstanciado de ocorrência. Não há muito o que se falar dele, assim, de características. É um procedimento bem simplificado, próprio dos crimes de menor potencial ofensivo. Uma importante observação é que ele não se aplica aos crimes da lei... uma tecnia falar crime da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha só tem um crime, né? Mas quando se fala em violência doméstica familiar contra a mulher, aplicando-se a Lei Maria da Penha, nunca, em nenhuma hipótese, jamais se fala em TCO, porque como o TCO está na Lei 9.099,
e a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, fala expressamente que não se aplica a Lei 9.099, então, logo, não poderá haver TCO em nenhum crime praticado no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, ainda que de pena baixa, ainda que de menor potencial ofensivo em outros contextos. No contexto da Lei Maria da Penha, não há TCO, há prisão em flagrante, há auto de prisão em flagrante, e vai haver aí o inquérito policial com todos os procedimentos constantes do CPP. Ok? Então é isso. Basicamente, características, conceitos, TCO, observação da Lei Maria da Penha. Fechamos.